Boa noite a todos. Nosso Papo Psi de hoje, que é o último do ano, né? A gente escolheu um convidado super especial, que está aqui na nossa escola quase todos os dias, em quase todos os segmentos, né? Através da delícia que é a literatura produzida por ele. E o Willan, ele é psicólogo, educador, escritor e pai, eu não conheço, mas eu acredito nele, de duas lindas meninas, não é? O Willan, ele nasceu em Israel e ele é considerado um dos principais escritores de literatura infantil daqui do Brasil. E ele já ganhou, inclusive, entre outros, um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil com esse livro aqui, O Alvo, que é sensacional, as crianças aqui na escola todas já conhecem. E, entre outras, e o último livro que ele lançou é esse, que é Pais ou Reféns dos Filhos. E eu acho que, assim, só de ler o título, né, todos nós que somos pais, avós, professores, a gente logo se identifica, né? Porque, poxa vida, quantas vezes a gente se vê refém, né, das crianças e a gente fica naquele dilema até onde dar a liberdade ou dar o limite. Será que dar limite é cortar a liberdade? A gente acredita que não, né? E aí o Willan escreveu, ele vai contar um pouquinho para a gente como nasceu a ideia desse livro, né? Mas antes de passar a palavra para ele começa o livro com algumas frases e eu destaquei algumas que eu queria mencionar aqui agora. Precisamos ouvir nossos filhos, não lhes obedecer. Precisamos educá-los, não fazer deles executivos aos 5 anos de idade. Precisamos cultivá-los, não os abandonar na frente de ídolos de pés de barro. Precisamos respeitá-los, não os temer. Precisamos atualizá-los com novas tecnologias, não criar zumbis virtuais. E isso já foi papo da gente, né? Precisamos diverti-los, não os converter em hedonistas, indivíduos que priorizam o prazer como centro da vida. Precisamos, essa caiu para mim enquanto avó, precisamos fotografá-los, não os transformar em celebridades. Precisamos socializá-los, não permitir que os tornem algoritmos de redes virtuais. E assim vai, eu acho que tem milhões, né? Então, além de tudo, eu acho que o Willan também conhece um pouquinho da comunidade judaica, da formação das famílias judaicas, que tem lá suas particularidades, né? E, inclusive, ele também tem alguns títulos de contos da tradição judaica. E aí, agora, eu convido o Willan para falar um pouquinho sobre como nasceu esse livro e contar um pouquinho desses dilemas, né? Falar um pouquinho sobre esses dilemas que a gente vive no dia a dia. Obrigado, Bilba, obrigado a todos aí pela presença aqui numa segunda-feira, aqui no começo de semana. Depois do final de semana eu sei que é sempre difícil, né? Pega no tranco a semana, a gente vai aquecendo, né? Então, o pessoal que está aqui, eu agradeço. Eu queria falar para a Thelma que eu estou esperando o projeto da Thelma no meu curso. Depois, no final, eu conto sobre o meu curso, que eu estou fazendo um curso numa plataforma espanhola, e é um curso muito bacana, já está com quase 8.000 alunos do mundo inteiro. Eu também fiz, também ainda não entreguei meu trabalho final. Estou esperando então, Biba. Depois eu conto aí no final as novidades que eu estou fazendo, as coisas, faço aí a propaganda da... Agora, acabaram de me avisar que a plataforma que tá na Black Friday, então tá baratíssimo, o curso está R$30, R$35, já era barato, ficou mais. Mas depois eu passo essas informações. Então é um grande prazer poder falar com vocês, falar com uma escola judaica. Eu me formei numa escola judaica, eu estudei no Bialik a minha vida inteira. Eu cheguei no Brasil em 1979, em dezembro de 79. Em 1980 eu entrei no Bialik, que é uma escola de São Paulo, eu moro em São Paulo, e fiz toda a minha vida acadêmica escolar no Bialik, do primeiro ano até o terceiro ano, que seria hoje do ensino médio. Foram anos muito
muito bacanas, interessantes e com memórias afetivas de montão. Uma pena, né? Porque, como várias escolas judaicas aí pelo mundo, essa também desapareceu, virou um prédio. Sempre quando eu passo na rua, me dá uma grande tristeza, porque, enfim, isso está acontecendo não só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro, né? Mas não é uma coisa nova para a história judaica, para a comunidade judaica. Ela tem essas idas e vindas, a gente vai e volta o tempo inteiro, isso faz parte aí da vida. Então é um prazer imenso poder falar com uma escola judaica. Realmente, eu falo com muitas e muitas escolas e infelizmente poucas escolas judaicas, porque tem poucas escolas judaicas, então é uma questão de número, né? E o assunto que eu trago aqui para conversar com vocês, e é uma conversa mesmo, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou abrir para a gente bater papo, é um tema que não somente preocupa o Brasil, mas é um tema do mundo ocidental. O mundo oriental lida de uma forma completamente diferente na educação. A educação oriental, ela é completamente diferente. Completamente diferente. E não vai ser, eu não vou aqui falar sobre isso. Conheço bastante, mas não é nosso assunto. O nosso assunto é o mundo ocidental. Então, a gente vai falar aqui quando eu falo aqui de uma escola particular do Rio de Janeiro, vale para a escola particular da América Latina, dos Estados Unidos, para as escolas públicas americanas, escolas públicas europeias. Tem coisas muito parecidas. É uma crise na questão da parentalidade, da educação do mundo ocidental. E ela consegue ser muito bem acompanhada, como começou, em que pé que está, e a gente pode, né, como tudo que a gente cria, né, a gente pode recriar o tempo inteiro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de infância, esse meu livro, ele fala muito sobre infância. Não sei se vocês sabem, mas a infância é uma criação, é um conceito criado. A gente às vezes acha que a infância sempre existiu. Não, criança sempre existiu. Criança sempre existiu, mas até, vamos falar, né, faz uns, sei lá, uns 300, 400 anos, criança e cocô era a mesma coisa, não era nada. É isso mesmo, tá, gente? Eu tô sendo ainda bondoso, porque o número de infanticídio, de crianças que não entravam em testamento dos pais na Idade Média, você não tinha crianças em retrato, você não tinha nem nome. Né? O moleque tinha força, o menino, basicamente, a menina ficava mais em casa, em alguns lugares também ia trabalhar, mas tinha força física, 7 anos, põe para trabalhar. Põe para trabalhar. Isso vai até o século. Você tem picos dessas loucuras até o século XIX. Século XVIII, XIX. Na Inglaterra, eles colocavam crianças pequenas de 7, 8, 9, 10 anos em minas de carvão. 10, 15, 18 horas na escuridão. Ou deixavam eles amarrados nas fábricas né, com argolas e com fios pendurados, para ficarem mexendo no maquinário durante horas. Então, essa era a relação, imagina, isso no século XVIII, XIX, onde a infância já tinha sido criada como conceito. Então, assim, se a gente está falando de algo que nós criamos, né, esse conceito de infância que nós, homens, criamos, que demorou muito tempo para ser criado, 300, 400 anos, muitos pensadores, muitas pessoas falaram sobre isso, e isso não foi uma coisa fácil de acontecer. Esse conceito ele pode se perder. Como que é um conceito que nós criamos, ele pode se perder. Muitas tecnologias, elas também podem se perder. As tecnologias, elas fazem sentido se o tempo que acolhe essa tecnologia dialoga com ela. Então, por exemplo, quando Heron de Alexandria foi um grande inventor lá de Alexandria, do Egito. Né? Tô falando de coisas, é uma história milenária essa. Então, o Heron de Alexandria, quando ele apresenta para o rei da época dele uma máquina a vapor, isso há milhares de anos antes da máquina a vapor da Inglaterra. Quando ele apresenta aquela máquina a vapor pro rei, o rei fica maravilhado, fica, meu Deus, como que não? Olha só, rei, isso aqui com vapor faz isso, movimenta os braços. Nossa, isso dá para trabalhar? Ele falou, dá para trabalhar. Ele falou, destrói tudo. Destrói agora essa máquina. Aí o Heron disse, mas por quê? Por que destrói essa máquina? Mas, inventor, o que eu vou fazer com os escravos? Eu tenho milhares de escravos. Tá maluco? Então, essa tecnologia se perdeu e foi ser resgatada só lá na frente, que fazia mais sentido. A mesma coisa aconteceu com a Rainha Elizabeth. Dizem que também mostraram para ela um tear mecânico. Ela ficou desesperada. Destrói isso agora. Porque são milhares de pessoas que trabalham de uma forma manual. Você vai fazer o que com essas pessoas? Então, quando a gente fala de conceitos também, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala do conceito, por exemplo, de cidadania, de dignidade, parece uma coisa comum, né? Ser um conceito de dignidade. Ou seja, você
Você tem que dar dignidade para as pessoas. Parece uma coisa tão óbvia. Não é óbvia. O primeiro cara que falou isso de uma forma assim, na lata e que mudou esse conceito é um cara que chama Pico de la Mirandola. E o Pico de la Mirandola é um baita de um filósofo, né, do século XVI, e o cara vai falar sobre a dignidade do homem e se começa a pensar sobre isso, porque antes não se pensava. Então, quando a gente fala do mundo infantil, da infância, é a mesma coisa. Então, quando a infância ela é criada, se estabelece o quê? Aí vou fazer agora a ponte com o livro. Se estabelece o quê? Que a criança tem um período de vida, que a gente chama de infância, que ela é separada do mundo adulto. Era tudo junto antes. Tudo junto, tudo misturado. A roupa misturada, tudo misturado. Tudo. Tinha separação. Era tudo misturado. Então, a partir do momento, não, vamos separar. Vamos separar, tem a escola, tem o desenvolvimento, tem a roupa que a criança vai usar, que é uma roupa dela, importantíssima, uma roupa dela, desse período. Antes não era. É só você pegar retratos de pintores do século XVI, XVII, você vê as crianças, é tudo com a mesma roupa do adulto comprida, a mesma coisa. Tá cheio de fotos assim em pinturas na internet sobre isso. Vai ter um médico só para ela. Gente, pediatra? Ai, sempre existiu pediatra. Não! 300 anos só de pediatra. Não! Que pediatra? Não. Então vai existir um médico só para ela. Vai existir livros para as crianças. Vai existir um mundo da criança que ela vai ter que passar por várias fases para chegar no mundo adulto. Vai ter que ter todo esse caminhar para chegar no mundo adulto e conquistar o mundo adulto. Não vai ser dado assim de bandeja isso para ela. Então tudo isso é um processo lento, demorado, com muito investimento. Um dos autores mais importantes que falou sobre isso é um sujeito que, para mim, é um dos maiores humanistas que já pisou na face da Terra, que chama Erasmo de Roterdã. Esse cara é pouquíssimo estudado no Brasil, em vários países, assim, infelizmente. Né? Aqui na América Latina, pouquíssimo estudado. Mas é um cara fundamental. Ele foi um best-seller da época dele, do século XVI. Best-seller. E é um cara que dialogava. É um cara que a gente precisaria dele hoje em dia, porque é um cara que estava com a polarização em cima da cabeça dele, como a gente. Ele era um cara que nasceu no seio da igreja, mas tinha críticas, mas era católico. Ao mesmo tempo, ele foi um grande amigo do Lutero, que estava criando, né, o protestantismo. Então, e chegou no momento que o Lutero, que era um grande amigo dele, falou: você tem que se posicionar ao meu favor. E a igreja, não, mas tem que falar ao nosso favor. E os dois radicalizaram. O próprio Lutero radicalizou. Aliás, o Lutero, com poucas pessoas sabem, mas ele escreveu uma das coisas mais horrorosas sobre os judeus da face da Terra, né? As pessoas também não conhecem essa parte da história. Quando eu conto para meus amigos luteranos, eles não conhecem. Né? Ele escreveu um livro chamado As Mentiras dos Judeus, quer dizer, e que foi a base esse livro. Pois eu tenho esse livro para provar para os meus amigos luteranos quando eu encontro, para provar, eu tenho no celular o PDF baixado. Eles não acreditam. Ele escreveu umas coisas assim. O Hitler bebeu dessa obra de Lutero para fazer o Mein Kampf. A minha luta, você vai pegar a minha luta, você pesca com essas coisas. Mas ao mesmo tempo, Lutero teve coisas muito interessantes na reforma, quando surge o protestantismo. Ele faz coisas realmente interessantes. Ele faz avançar a educação, ele faz avançar, sem querer, mas ele faz avançar a educação, a alfabetização. Se não fosse o Lutero, a gente estaria ainda bem mal das pernas em relação, por exemplo, às escolas e à alfabetização, porque o Lutero fala: todo mundo pode ler a Bíblia. A Bíblia não é só de um padre, de um bispo, que vai interpretar esse texto para os outros. Isso é um baita de um controle do bispo e do padre, do pároco, com os seus fiéis. Ele pode falar o que ele quiser. De repente vem um cara lá da Alemanha, prega lá suas teses lá em Wittenberg e diz: é o seguinte, galera, cada um pode ter sua Bíblia em casa, na sua própria língua, que é uma coisa louca na época, mas na sua... E vocês podem dialogar e conversar sobre a Bíblia. Olha que coisa maluca. Não precisa do padre. Pode falar em casa com seu pai, com sua mãe, com seu... Só que para isso precisa o quê? Aprender a ler e escrever. Isso traz assim como palha, como fogo na palha. Se arrasta pelo mundo onde entra o protestantismo a questão da alfabetização. E aí tem como resultado né, países nórdicos tendo quase 100% de alfabetizados no século XVIII. E a gente ainda está aqui engatinhando, né? Isso tem a ver com isso, né? Mas o próprio Lutero e a igreja ficavam em cima voltando para o Erasmo, enchendo o saco dele, assim, mas de uma forma bem radical. Você lê os textos, uma coisa... E ele é um cara que conseguia falar: cara,
eu quero estar livre para poder falar mal de você, falar bem de você. Eu quero ser livre para falar mal do outro e bem do outro. Eu quero ser livre, porque se me amarrar com você, eu estou perdido. Né? Isso que é um pensamento. E esse Erasmo vai falar sobre a infância também, vai falar sobre o conceito de infância, o conceito de privacidade, de vergonha, que também não existia. Gente, não existia. A questão da privacidade, que também está dentro do conceito de infância, privacidade, intimidade. A gente acha, né, eu falo isso para as minhas filhas há muitos anos, né, que tudo que a gente tem, ele é permanente, ele é impermanente. Desculpa contar isso para vocês, mas ele não, né, o mundo é assim, sempre foi assim. Dá essa impressão. Quando eu contei para as minhas filhas que não se cantava parabéns para você até o século XVII, XVIII nos Estados Unidos, que eles inventaram o parabéns para você. Falei, como, pai? Eles falaram, não faziam aniversário, porque morria muita criança, morria toda hora, não tinha parabéns para você. Agora, ela falou assim, mas isso nunca mais vai acontecer. Eu falei, espero que não. Né, para o bem de quem faz bolo, vende presente, para a nossa alegria infinita de que é o aniversário. Mas não tenho certeza, porque as coisas vão e voltam. As coisas vão e voltam. Então, se a infância é esse período separado do mundo adulto, com todos esses processos, como os pais começaram a se relacionar com esse mundo? Como tudo na história e na nossa própria vida individual, começaram de uma forma muito intensa, muito colérica, né, muito sem tato, por mais que o Erasmo já dizia que isso não servia para nada, eram séculos disso. Então, isso começou, o conceito de infância começou a ser criado, mas os pais ainda carregavam um passado de muito castigo corporal, de muito controle, de muita porrada, né, de uma castração completa, né, de um desejo do adulto se inserindo completamente no desejo da criança. Isso, aos poucos, foi sendo mudado. Aos poucos. E no momento que você chegou num equilíbrio, e chegou num momento desses, né, aconteceu, a gente pode olhar isso algumas décadas atrás, comecinho do século XX, foi indo, começou a entrar em um certo equilíbrio, um momento bacana, né, onde... Não é, gente, tudo que eu estou falando aqui, é importante falar. Isso é um recorte social. A gente está falando aqui de uma classe média alta. A gente tem ainda, no Brasil, por exemplo, coisas da Idade Média, de conceito de infância, infelizmente. Se metade do Brasil não tem esgoto ainda, então você imagina. Metade do Brasil não tem esgoto. Saneamento básico. Isso é medieval. Isso é medieval. Então, eu faço esse recorte aqui de uma classe média alta, né, que tem acesso aí as informações, a coisas materiais e tudo mais. Então, para deixar bem claro, porque no geral, no Brasil ainda não chegamos nisso. Na Europa é outro papo, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, mas na Europa já é uma outra conversa. Então, assim, depois desse equilíbrio que a gente chegou, né, e você consegue ver esse equilíbrio em textos literários, você consegue ver em filmes, você consegue ver no teatro, em produções, onde começa a se ouvir a criança é mais ouvida, ela é mais respeitada, você começa a entender que ela tem desejo, e é importante escutar o que ela deseja. Tudo isso de uma forma equilibrada. Começou, como eu falei, como é uma coisa muito comum nossa, o pêndulo, a gente começou a ir para um outro lado completamente oposto, que é a criança foi ganhando poder, foi ganhando voz, mas de repente esse poder virou superpoder, essa voz virou grito. E os pais acabaram, né, ou ainda estão, não é uma coisa do passado, ainda estão, tentando se encontrar nesse momento onde foi dado um poder excessivo para a infância, excessivo, mas os adultos não se colocaram nesse processo que eu contei agora faz pouquinho, que é o mundo da criança é diferente do mundo do adulto. Precisamos ouvi-los, respeitá-los, mas precisamos pôr os limites, frustrá-los. Precisamos encontrá-los né, no ambiente onde eles saibam que não somos amigos deles, e sim somos pais deles. Não somos amigos dos nossos filhos. Melhor nem ser amigo do filho. Esse sentido mais amplo do amigo. Porque isso deixa dar tilt na cabeça do moleque, que tá dando, né? Tá dando. Porque eles precisam de pai e de mãe. Amigo eles têm lá fora.
Eles precisam de uma âncora. Precisam ser ancorados. Podemos ser compreensivos, podemos ser tudo isso, que é bacana. Mas, por exemplo, voltar ao conceito de infância, quando ele foi criado, que são mundos separados. São mundos distintos. O seu filho pequeno não é um mini adulto. O Erasmo Rotterdam dizia, já no século XVI, como ele ficava preocupado com crianças que se pareciam adultos. Isso no século XVI. Sabe aquelas crianças do Raul Gil, dos programas de auditório com 4, 5 anos, que a gente acha o máximo, que falam como adulto, se vestem como adulto, né? Assim, normalmente isso lá na frente acaba mal. Acaba mal. Acaba mal. Eu não vejo graça nisso, não acho. Porque isso era assim antes. Precisa preservar a infância. E para preservar a infância, precisa preservar esse espaço que a gente chama de infância também. O livro que eu escrevi, O Pais e os Reféns, ele é produto de anos e anos dessas reflexões e de colunas que eu fui escrevendo em revistas, na revista Crescer, em jornais como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, coisas de internet e tudo mais, artigos que eu publiquei em sites. E aí eu fiz uma coletânea dessas histórias, desses pensamentos, dessas reflexões, e que é sempre permeado, né, por teoria, como eu acabei de falar para vocês, um pouquinho dessa teoria, né, da criação da infância e da minha vida prática também. Como eu falo para vocês, eu não acredito nesse distanciamento entre a vida prática e a vida teórica. Só teoria eu acho uma coisa meio complicadíssima, né? Pessoas enfim, que o cara que é professor de natação, mas não nada. Eu acho tão maluco isso. Isso aparece umas coisas meio assim, né? O cara vai dar aula de natação, mas não sabe nadar, não entra na água. Louco, né? Então, um bom professor de natação, ele nadou, ele teve experiência com isso para poder falar. Né? Então, assim, na educação, acho que também é importante isso, né? A gente poder falar de teorias educativas, psicológicas, teorias das mais variadas, mas poder ver se essa teoria se encaixa na vida real. Porque muitas vezes elas não se encaixam. Tem uma curiosidade para contar para vocês aqui. Nos anos 70 do século passado, século XX, uma editora francesa muito famosa de livros infantis, ela estava empolgadíssima com o Piaget, empolgadíssima com o Piaget. Estava no auge lá na França a questão do Piaget e tudo mais, das fases e tudo mais. O pessoal que trabalha com educação sabe o que eu estou falando. E aí falaram assim, o pessoal dessa editora falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um livro para crianças de 5 anos de acordo com todos os pressupostos do Piaget. Vai ser um best-seller, porque a gente vai fazer exatamente as fases do Piaget na literatura, vai pegar um baita de um autor infantil, o melhor que a gente tem. Eles eram uma editora top. E vamos falar para ele, tem que ter esses elementos, porque esses elementos são o que a criança de 5 anos precisa, não sei o quê. Aí eles passaram mais de ano fazendo isso. Mais de ano. Quais são as fases do Piaget, e acomodação, e assimilação, e isso, aquilo, 5 anos, não sei o que lá, isso, aquilo. Aí chegou um baita de um autor de literatura e falou, não, agora eu vou criar história com base nisso que você está me falando. Aí fizeram uma baita ilustração. Publicaram. Fiasco. Vendeu nada. Fiasco comercial. Fiasco. Porque eram ideias no vazio. O Piaget conhecia as crianças, mas fazer as ideias com o livro não tinha nada a ver, porque a literatura era coisa diferente do Piaget. O Piaget adora o Piaget. E o Piaget, ele trabalhou muito com crianças, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava falando. Mas a relação dessas ideias do Piaget com o livro infantil, não tinha base prática nisso. Não tinha. Foi a ideia lá e não teve. Então o meu livro ele é bem permeado por esse mundo das ideias e com muitos exemplos e com muita coisa pé no chão. Alguém falou alguma coisa? Eu. Então, exatamente, pegando esse teu gancho, né, de que essa necessidade da experiência, né, e do conhecimento teórico, primeiro eu ia te pedir para você dar alguns exemplos, alguns casos que você acha interessantes. Outra coisa também que você falou muito assim de autonomia versus autoridade, né, que é o que a gente vê aí, né? E você falou de frustração, que eu acho também que é uma questão que não só crianças, como adultos também lidam muito mal, né, com a frustração em si. E também
você está falando muito de criança, o que eu estou achando maravilhoso, mas e eu estou enxergando também o adolescente. A gente tem um público aqui também de alguns pais de pré-adolescentes e adolescentes. Eu acho isso que você está falando também se estende até a adolescência? Sim, então vamos lá. Então, alguns exemplos práticos sobre isso que a gente está vivendo, né? Que dessa miscelânea que a gente voltou a fazer, e que estamos correndo o perigo, sim, da infância novamente se perder aí nas brumas, a gente tem que reconstruir ela. Isso é uma realidade. Não sou eu que estou falando, isso aqui são milhões de pessoas que estão estudando isso. O mundo digital está ajudando, né, para isso. O mundo digital é uma catástrofe na vida das nossas crianças, uma catástrofe, tá? Uma catástrofe. A forma que a gente está lidando, tá? Porque enquanto nós damos celulares para nossos filhos, os filhos dos gurus estão dando livros para eles lá nos Estados Unidos, os filhos dos gurus digitais. Tá? Isso é uma coisa, é só acompanhar lá, eu acompanho bastante isso. Tá? Os filhos dos caras que criaram o Instagram, né, o cara que criou o Instagram, agora é do Mark do Zuckerberg, mas enfim, o Google, todas essas coisas, todo esse mundo aí de aplicativos, os filhos desses caras, né, eles ganham livros de Natal de presente. E a gente está dando celulares para nossos filhos. Alguma coisa está errada, né? E eles estudam tudo em escola Waldorf também. Você já sabe disso, o pessoal já é uma coisa meio. Todo mundo já sabe dessa. Não sei se adianta alguma coisa, mas quando os filhos dos caras estão estudando na escola Waldorf, onde é proibido o celular, claro que é importante, gente, tecnologia. É óbvio que é importante. Eu falo sobre isso, mas é assim, a gente não pode ser um analfabeto digital nesse mundo. Mas a gente confunde o ser nativo digital com saber. Não, nativo digital é uma balela. Ah, porque eles nasceram. Né? Eles estão no digital não programando. Isso sim é bacana, programar, robótica. Né? Eles estão no mundo digital para entretenimento, basicamente. Isso eu posso passar aqui uma hora falando com vocês, pegar as minhas pesquisas aqui dos Estados Unidos e da Europa, mostrando quantas horas eles passam no mundo inteiro. Mas é entretenimento. Então eles não são nativos digitais, eles são prisioneiros digitais. Não tem nada de nativo digital. Todo mundo sabe mexer. Ah, porque eles sabem mexer. A minha avó saberia mexer se estivesse viva com as pessoas mais velhas sabem mexer em aplicativo tão bem quanto os mais novos, né? Não tem, pode ser um pouco mais lento, mas é a mesma coisa. Agora não, vamos programar, pô, é legal, programar é outra coisa. Mexer com robô, entender como funciona, mas não é isso que está acontecendo. Então, assim, o mundo digital está assim, derretendo o cérebro dessas crianças e desses jovens e da gente também, o meu também. Não estou fora disso. Você acha que eu estou fora disso? Eu estou completamente dentro. Nossa memória está sendo explodida, está virando geleia o cérebro, né? Memória, cognitivo, a parte social, a parte fisiológica, tudo se mexe com isso porque a gente fica horas naquilo lá e aquilo lá não é o nada, né, na verdade. Quando você está lá, se a gente conseguir se controlar, ainda vai, mas não consegue ficar uma horinha, 40, não, mas fica 1000 horas lá preso naquilo lá. Leiam sobre isso, está cheio de livros sobre isso, pesquisas. Eu tenho uma certeza que daqui a alguns anos essa questão digital vai ser que nem cigarro. Vai ser que nem cigarro, vai chegar nesse momento, porque eu tenho amigos psiquiatras aqui no Brasil, e conheço alguns lá fora, e esses caras me contam o que está acontecendo no Brasil com crianças e jovens com o mundo digital, as repercussões psicológicas, psíquicas que estão rolando, e me falam do lado de fora. É coisa braba, gente, é coisa braba mesmo, né? Então, assim, tem que usar com sabedoria, né? Não vamos demonizar, mas a tecnologia é a resposta, mas qual mesmo é a pergunta? Isso foi um filósofo que falou, um pensador brasileiro, nosso. Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer em relação à tecnologia? Para onde a gente quer ir? Para onde a gente quer ir? Pro abismo? Porque é isso que a gente está indo, pro abismo. Pro abismo, né? Assim, é isso que a gente quer fazer? A gente quer ir pro abismo? Não, a gente não quer. Ilan, acho, e te interrompendo de novo, acho que essa questão da pergunta é importante para a gente falar, para a gente fazer também diante de outras expectativas, né? Principalmente em relação à educação, né? O que a gente espera deles? O que a gente, quem a gente quer formar, né? Que crianças a gente está, crianças e adolescentes a gente está querendo formar, educar, né? Olha, eu vou te falar, assim, os jovens que vão melhor no PISA, o PISA é o teste que a cada 3 anos é feito pela OCDE para ver, né, como estão os jovens pelo mundo, são 60 e poucos países que participam, o Brasil sempre está na rabeira, sempre está em último, né? Uma vergonha. E os primeiros estão na ponta, já foram os escandinavos, né, aquela coisa Finlândia, blá 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 blá. Hoje em dia são os asiáticos, Singapura, China, tudo mais. E aí
uma mulher, uma americana, fez uma pesquisa para saber quem eram esses jovens que estavam no topo nos últimos anos, como fazer anamnese. E quase todos esses jovens, né, falavam da sua infância sem esse mergulho, essa inundação de tecnologia. Né? Eles não estavam mergulhados e afogados nisso. Eles relatavam para ela na infância uma infância muito ligada às histórias, à literatura, à arte, à natureza. Olha que coisa simples para transformar o moleque no que. E os países asiáticos, é o mais maluco isso, as pessoas acham que eles são super high-techs, eles são high-techs nas cidades. Na escola não tem nada de high-tech, cara. A escola asiática da Coreia do Sul, a escola chinesa, assim, cara, não é. O professor, a relação com o aluno, carga de trabalho imensa, tem nada de tecnologia, nada. E pesquisas mostram, quando você dá na mão de crianças e jovens tecnologia livre na escola, internet livre, isso já foi mostrado, não aumenta a eficiência dessas crianças. Elas não vão melhor na escola. Ao contrário, elas vão pior, porque na maioria das vezes, quando elas estão livres, com a internet livre e sem ninguém estar olhando, elas estão no entretenimento. Claro que se você tem um professor conduzindo esse momento é outra coisa, que é o que acontece de bacana nas escolas. Você conduz, o professor é o monitor, é o curador disso. Mas partir para o uso deles, deixa na mão deles na escola, faz. O cara vai para o entretenimento. Completamente. Ilan, a Thelma levantou a mão e a Anne também. Vamos lá. Bom, o Ilan, ele falou que queria muito dialogar, né, Ilan? E assim, a partir de situações concretas e tal. Refletindo aqui sobre o que você traz, assim, me ocorre também o livro do Hobsbawm, aquele historiador da Era dos Extremos, né? O nosso breve século XX, que eu acho incrível, né? A ideia que o Hobsbawm dá é que realmente algumas coisas que foram construções históricas e que demoraram muitos séculos para acontecer e para se transformar, de repente, num século, produz ali um efeito inverso e talvez muito perverso, né? Como, por exemplo, a ideia de individualidade, que também foi uma construção importante. A pessoa, não só a criança ou o adolescente, né, mas essa ideia do indivíduo, do sujeito, da identidade, né? E que em menos de um século deu uma descambada, digamos assim, para o individualismo, né? Aquilo que é um valor, né? A identidade, de repente você está lidando aí com uma sociedade hedonista, individualista, e aí dá um trabalho danado também trazer para o valor do social, para o valor do coletivo, para aquilo que é de todo mundo, e desinstalar os sujeitos desse lugar, né, do meu umbigo, do meu desejo, da minha necessidade, do eu. Então, assim, muito em linha com essa coisa toda que você está trazendo sobre infância, né? E o seu livro, você fala pais que são reféns de filhos, mas a gente conversou muito aqui internamente sobre isso também. Eu acho que tem escolas que se tornam também reféns, não só das crianças, mas eu acho que, eventualmente, assim, dos contextos onde elas se inserem, né? Porque, e como é difícil, né? Como é difícil educar. A gente tem percebido, principalmente esse ano, assim, não vou me estender muito não, porque eu acho que é para circular, mas nesse segundo ano aí de pandemia, né, a impressão que a gente tem é que as crianças voltaram para a escola, Ilan, muito mais agitadas, muito mais agressivas, muito mais briguentas, um pouco mais desorganizadas, e aquilo que parecia uma euforia maravilhosa de voltar para a escola, rapidamente também se revelou como uma ansiedade, um estresse, um desejo de realização da minha necessidade, a impaciência com o outro. E a gente está tendo que lidar com isso em todos os segmentos de ensino, eu acho, né? A gente tem tido assim muito no Fundamental 1, muitas questões relacionadas a isso. Às vezes a gente tem a impressão assim que as crianças estão se maltratando,
muito xingamento, muita impaciência, muita agressividade, sabe? Uns termos assim tão pejorativos para se referirem uns aos outros. Fundamental 2, né? O processo de adolescer, que já traz em si uma carga emocional importante ali, lidando com as suas questões. Também muitas surpresas, assim. A gente está falando de escola, de quem vive escola há 40 anos, então tem alguma coisa ali que é um pontinho fora da curva, sabe? E os problemas estão emergindo, assim, com muita força. E eu acho curioso que, quando a gente atua, né, principalmente numa escola como a nossa, que a gente busca o diálogo, busca a compreensão, busca o entendimento, busca a negociação de sentido, e bota todo mundo junto, e senta, e conversa, e dialoga, e tal, não sei o quê, muitas vezes fica parecendo que a escola não atua. Também uma cobrança para que você seja mais duro, ou que você seja mais punitivo, ou que você, sabe, dê uma demonstração pública ali de força. E assim a gente tem lidado assim com um cotidiano bem desafiador, bem desafiador. Não sei se alguém mais gostaria de até trazer uma visão diferente da minha, enfim. Mas eu queria trabalhar um pouco essa noite aqui na sua presença e contando com a sua contribuição, de todos os ouvintes aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu falar uma coisa sobre isso, Anne, que eu acho que é importante. Tem alguns assuntos. A Anne quer falar, eu já passo para a Anne, que é o seguinte: essa era da impaciência, ela não é só dos jovens, tá? É nossa também. Então, assim, eu acho muito difícil a gente ter essa. Eu sempre falo assim que a maior revolução que pode existir na face da Terra é a revolução individual. Assim, a revolução individual. Isso é bem judaico, aliás, né? Isso é bem judaico. Tem muitas histórias sobre isso, né? O rabino morrendo, e aí as pessoas chegando perto dele, ele fala que as últimas que você quer falar, não, o rabino fala assim: nossa, eu queria mudar o mundo, mas, cara, eu vi que não dava. Aí, que mais, mestre? Ele tava lá morrendo, moribundo. Eu queria então mudar a minha cidade. Já não dá para mudar o mundo, vou mudar a minha cidade. Aí eu tentei, passei anos, também não deu certo. Mas e aí? Não, aí eu tentei mudar a minha família, pelo menos, né? Eu fiz tudo, não sei o que lá, blá, blá, blá. O que não, também não deu. Mas e aí, mestre? Não, pelo amor de Deus, a gente quer saber o final. Tava lá quase morto. Assim, não, então eu tentei me mudar. E eu percebi que comecei errado, devia ter começado por mim. Se eu tivesse me mudado, aí tudo isso podia acontecer. Então, assim, isso é bem judaico mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala dos nossos jovens, dos nossos alunos, a gente tem que se olhar também, tá? Como adultos, né? E eu tento me olhar o tempo inteiro. Então, a área da impaciência não é dos jovens, é da sociedade, é dos adultos. Né? Eu chamo isso de era do micro-ondas. Eu me coloco nisso. O micro-ondas é uma revolução. Aí você tem 1 minuto e meio, gente, a revolução das revoluções. Você põe o prato e ainda aperta stop antes. É uma coisa enlouquecedora, já é 1 minuto e meio. Quer dizer, isso ficou cada vez, né? Tá cada vez pior, na verdade. Agora né? Você pegou pesado, né? Quer Eu dizer, faço isso direto. não, mas não só você, todo mundo faz isso. Então a gente tem que, para eles entrarem nesse equilíbrio, a gente tem que começar pela gente também, pai, mãe, educadores, escola, para eles serem também um pouco esse reflexo, né? Porque eles estão lá dialogando de uma forma, né, especular, quer dizer, são espelhos, né? Então, assim, isso é uma coisa. Outra coisa que você falou que é importantíssimo também, e para quem tem criança pequena, acho que mais ainda trabalhar isso, quanto menor, melhor, né? A gente sabe disso. Ninguém é perdido na vida. Gente, ninguém é perdido. Só que quanto mais velho ficamos, mais difícil é, somente isso. O Sócrates, que é o filósofo que eu gosto tanto, e também do jogador antigo, o Sócrates também gostava, mas esse do filósofo que eu estou falando para vocês, o Sócrates, quando ele estava morrendo, ele foi condenado a tomar cicuta, passou 1 mês na cadeia, ele, em vez de tomar cicuta, tinha uma festa religiosa, falaram, não, só daqui 1 mês você vai morrer. Ele falou, tá bom. E esse 1 mês na prisão, ele recebeu alunos, tudo quem escreveu isso foi Platão. E o Sócrates não deixou um textinho escrito. Tudo que a gente sabe dele é pelo Platão, Xenofonte, outras pessoas. O Sócrates não acreditava muito no texto escrito, é muito engraçado, né? Ele desconfiava daquilo que fica preso. Só que só por causa disso que a gente sabe, né, que ele existiu nessa contradição. Mas enfim, não é isso que eu quero falar. Então ele estava lá no final da vida dele, e já velho, né, mais de 70 anos, já para aquela época era como se tivesse 100 anos, né, sei lá. Aí o cara tava lá, né, nas últimas, aí um aluno chega,
sei lá, poucos dias antes de ele tomar cicuta, e começou a escutar onde ele estava preso, né, na sala que estava presa, alguém tocando uma flauta. Sabe criança aprendendo a tocar flauta? Que coisa horrorosa, né? Minhas filhas fizeram isso no começo, uma coisa infernal. A flauta doce, passa o dia inteiro, você fica maluco, né? Aí era meio assim esse som. Aí o aluno se aproxima e era o Sócrates tentando tocar flauta. E ele falou, mas mestre, o que você está fazendo? Falei, tentando tocar flauta. Mas mestre, você vai morrer daqui a poucos dias. Falei, mas eu não estou morto ainda. Eu não estou morto. Enquanto eu estou vivo, eu ainda posso aprender alguma coisa, tentar pelo menos. É claro que ele não ia aprender a tocar flauta doce, mas ele estava querendo passar a mensagem para o aluno dele. Essa que era a coisa desse diálogo, né, socrático. Então é isso. Quanto mais velho, mais difícil, dá para fazer, mas quanto mais jovem, ao contrário, mais fácil. Então, quando você fala, Thelma, da singularidade, da individualidade e da privacidade, algo que a nossa sociedade está perdendo também por causa do mundo digital, mas por outras coisas também, mas também por causa do mundo digital, é essa instância da privacidade, da intimidade. Isso traz uma consequência também muito grave para os relacionamentos sociais que a gente está vivendo, que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Eles não sabem mais. Falando de criança que sabia, porque o jovem ainda mais. O jovem é uma coisa interessante, porque o jovem ele é muito parecido com os jovens que a gente vê no passado também, né? O Pascal, que é um filósofo francês, era um grande matemático, inventou a primeira calculadora mecânica do mundo. O Pascal, ele dizia que os jovens adoram, isso falando do século XVII, adoram ruído, adoram barulho, adoram agitação, porque com agitação, ruído e barulho, eles não precisam pensar na vida, não precisam pensar no sentido da vida, nas buscas, né? E, poxa, mudou alguma coisa? A mesma coisa, né? Assim, não é só jovem, né? Mas, enfim, ele tá falando do jovem. Mas, assim, as crianças, os pequenos, antigamente, que eu lembro das minhas filhas conseguindo fazer isso, hoje em dia acho isso cada vez mais difícil. Viver momentos de solidão, de intimidade consigo mesmo. Ela vai ficar meia horinha lá, pensando no que você fez. Hoje é um horror falar isso. Sendo que aquela meia horinha você não tá batendo na criança, falando pra parar pra... E sempre foi muito rico aqui em casa esse momento. Não era a cadeirinha do castigo. Vai ficar meia hora pensando no que você fez. E depois saía e batia papo. Pensei, pai. A gente não suporta hoje, como sociedade, a solidão. Sendo que a solidão, como dizia o grande Machado de Assis, num conto maravilhoso chamado Teoria do Medalhão, a solidão é a oficina de ideias. Por isso que essa pobreza de ideias. Porque a gente não está mais sozinho. 24 horas ligado. A solidão é a oficina de ideias. Então, se vocês puderem proporcionar esses momentos de intimidade, de privacidade, de singularidade para os seus filhos, isso é muito rico. Tem uma pesquisa, vou passar depois aí para as perguntas, tem uma pesquisa que um psicólogo fez na Virgínia, na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, uma pesquisa assim tenebrosa, agora, tem pouco tempo, poucos anos, que era para testar como que as pessoas adultas conseguem lidar com a solidão, ficar 15 minutos numa sala sozinho, sem fazer nada, não pode ler, não pode usar o celular, só com seus pensamentos. Gente, que assim, mais da metade virou apocalipse para as pessoas isso. E aí veio o pesquisador e falou assim, bom, já que é uma coisa tão terrível, ó, eu vou dar uma opção, ou você fica 15 minutos sozinho com seus pensamentos, só 15, ou você pode pôr esse anelzinho no dedo que vai dar choquinho em você. Então você pode passar o tempo levando choque. E mais da metade preferiu levar choque a ficar sozinho com seus pensamentos. De tão terrível que era. De ficar sozinho consigo mesmo. Ele dá choque. E tem um cara maluco, eles falaram na pesquisa, tinha um maluco que entrou que deu 500 mil choques nele mesmo, que ele não suportava, eles ficaram horrorizados. Tiveram que parar a pesquisa. O cara metia lá porque não passava a ficar 15 minutos com ele mesmo. Bilba, não, mas tinha antes da Shipper, né, que ele ia falar, né? Eu ia falar, mas tudo bem, faço a fala. Não, Anne, era só para completar isso que o Ilan falou sobre ficar sozinho, a Lilian colocou no chat, Lilian Koifman, a respeito de tédio, né? Como hoje em dia tem criança entediada. E é isso, o ócio não precisa ser né? É tedioso, entediante. O não fazer nada
pode ser um momento de leitura, de brincadeira com si só. Quantas vezes a gente pegava um papelzinho e ficava brincando? Realmente, hoje em dia, isso não existe, né? É mais difícil mesmo. Ó, tem gente levantando a mão. Neila. Deixa eu falar então. Eu sou professora de artes há muitos anos, né? Assim, uns 20 anos. A Thelma falou que 40 anos de escola são uns 20. E aí é impressionante. Assim, esse ano eu percebia. Tem uma atividade que a gente faz muito com as crianças, que é tipo assim: você dá uma linha abstrata e ela vai completar aquela linha num desenho. Eu vi esse ano as crianças muito perdidas nessa questão da criação, né? Uma atividade que em outros anos saíam várias formas e ideias, imaginações. Então, assim, realmente tem um dado concreto de uma interrupção dessa criatividade, dessa atividade, de você pegar uma coisa muito simples e transformar em outra. Né? Sabe o que é maluco disso tudo? É que as crianças, elas nascem com uma plasticidade mental, com uma abertura na mente, mas é uma coisa tão maravilhosa, tão aberta. E é que acontece, a gente vai fechando isso, vai atrofiando, a sociedade vai atrofiando isso na criança, mas depois ela cresce, chega no trabalho, na empresa, e o RH diz pro cara: não, os meus jovens têm que ser criativos, tem que ser aberto, tudo que ele deveria ser, tudo que a gente deixou de eu chamo isso de paradoxo da elasticidade. Quer dizer, a gente perde a oportunidade de estabelecer isso, de estimular isso, e ele chegar no mercado de trabalho, na vida adulta com isso. Não, a gente tem que resgatar algo que foi perdido, que já era dele, né? Que é maluquice, né? Sim, por isso que a sua fala no começo me lembrou exatamente da gente não acelerar, pensar qual é esse espaço da infância, que é exatamente o momento de estar explorando, estar expandindo. Toda essa atividade simbólica, assim, que no futuro vão virar outras possibilidades, isso é muito da infância, isso é muito importante, não se perder essa exploração. Ani, quando teve uns pais que chegaram perto de mim há uns anos, tem um bocado de anos, me conheciam aqui em São Paulo, sempre trabalhei com literatura, com educação, enfim, eles vêm falar comigo: e você pode indicar uma escola para o nosso filho? Falei: claro, eu adoro indicar escolas, conheço tudo que é escola, e né, sempre estive muito próximo. Falei: então me fala o que vocês querem, né, para o seu filho, para a escola, para ver se eu consigo pensar pelo bairro, não sei o que lá. Não, a gente quer que seja muito importante para o Enem, para o vestibular. Falei: tá bom, isso é bom, tá bom, é um desejo deles, tá, legal, Enem, vestibular, tá bom, mas quantos anos tem o filho de vocês? 1 ano. Falei: o quê? Falei: 1 ano? Não. 1 ano não é importante Enem. 1 ano é importante você encontrar um berçário, depois uma educação infantil, onde seu filho brinque. Ele brinque, para depois o Enem fazer sentido para ele. Porque sem imaginação não tem aprendizagem. Isso o Einstein sabia. Sem imaginação não tem aprendizagem. Então, se você não der uma base sólida para a criança, uma base sólida, brincante, com arte, com cultura, a aprendizagem não vai fazer sentido nenhum para ela. E é o que acontece muitas vezes. A gente acelera e apressa isso com os pequenos, e por isso que tem tanta gente indo para psicólogo, para psiquiatra, crianças tomando remédio. O Brasil é campeão de uso de remédio infantil, primeiro e segundo lugar. Às vezes passa primeiro, às vezes segundo. São Paulo é campeão. Esse amigo psiquiatra aqui das clínicas fala que é campeão de uso de remédio, porque a gente quer acelerar os processos. Isso vai gerar um custo lá na frente. Vai gerar um custo. Neila. Oi. Na verdade, o que eu queria falar um pouco da pandemia, né? Eu acompanho pelo lado dos pais, e esses 2 anos aconteceram coisas inacreditáveis. Pais sentando lá dos filhos, pais fazendo as provas para os filhos, pais fazendo os resumos da escola para os filhos. Então, com a pandemia, eu acho que essa autonomia também diminuiu, porque estava todo mundo dentro de casa, então a coisa se agravou, sabe? Eu não sei como vai se recuperar 2 anos na vida de uma criança ou de um adolescente. Eu acho que o retorno da escola foi pior por causa disso, porque eles estavam acostumados, aconteceram coisas inacreditáveis, de os pais fazerem prova para os filhos, os pais assistirem aula pelos filhos. Então,
que sociedade que a gente vive que os pais não deixam nem as crianças amadurecerem com as próprias dificuldades, entendeu? Então, a minha preocupação como mãe, até, esses 2 anos que as crianças perderam, algumas estão tomando remédios psiquiátricos, algumas piraram, algumas, entendeu? Então, imagina a gente que é uma elite, que estuda num colégio de elite, né? Coisas que não acontecem com a maioria desse país, infelizmente, né? Como é que fica essa sociedade, né? Como é que fica tudo isso? A questão da pandemia, Neila, é uma questão que está muito também ligada à educação, que é do imprevisível. É daquilo que a gente não pode controlar, né? Isso é uma coisa assim, é como guerra, né? Não dá para controlar, né? E tem os dois lados. Tem esse lado que você falou e que eu vi também a coisa acontecendo assim, mas eu vi também muito amadurecimento, porque o sofrimento amadurece, sabe, Neila? Muita gente morreu, muita gente sofreu, perdeu emprego. É verdade. Então você tem, então eu acho que assim não é, mesmo nas guerras, o que as crianças amadurecem, aquelas que sobrevivem, amadurecem na guerra sabe? Quando você tem, assim, você tá falando da classe média, né, da classe média alta, você ficou lá um tempo sem ninguém na sua casa para arrumar a cama das crianças. Eu não sei vocês, mas aqui na minha casa, as minhas Eu filhas. fiquei 2 anos quase sem Então, outra. as minhas filhas são adolescentes, cara, elas fazem cama de exército. A minha de 15 anos, eu chego lá, não tem uma dobrinha. Isso é dela, que ela foi porque ninguém ia fazer para ela, né? Então, cozinhar, fazer limpeza e tudo mais, porque eu trabalho aqui em casa, estava trabalhando, minha esposa trabalhando em casa, ela tinha que fazer, a gente fazia a faxina semanal, tudo mais. Então, e teve um amadurecimento também muito grande. Então, você perde por um lado e ganha também. Né? Mas a pandemia, ela traz uma coisa que eu acho importante para a educação, vou falar uma coisa aqui que é importante, e que vocês, imagino que vocês vão concordar, é que a gente tenta fazer o melhor. Quem não tenta fazer o melhor? Eu erro muito também, todo mundo erra, mas a gente erra tentando fazer o melhor, tentando fazer que dê certo as coisas. Mas por mais que a gente acerte, existe o imprevisível na educação, existe aquilo que a gente não controla. Isso também é uma coisa que tem a ver também com a postura e as escolhas que eles vão fazer e que já não parte mais da gente. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que tentar ficar um pouco mais sereno, né? Porque a gente pode ir a escola também. Ela pode ir até um ponto, depois é com eles. Depois é com eles. A gente não tem esse controle. Quem imaginar que ia ter pandemia? Ninguém ia imaginar que ia ter pandemia. A gente tem uma mania de controlar, de achar que controla as coisas, de achar que a gente está tudo ao nosso, né? Tá tudo lá em cima de um potinho que a gente vai mexer. Não. Então, isso também tira um peso, né, que a gente tem em cima da gente. Faça o melhor, né? Pense sobre isso, reflita, mas tem um lado que a gente não consegue realmente atingir, né, com eles mesmos. Né? Tinha outra pergunta, outra pessoa que levantou a mão, não sei se ela continua, que era que eu vi. Oi, Ela. Cristiane. Isso. Não, é que como o assunto mudou, não sei se ainda é pertinente eu fazer o comentário. É que, na realidade, eu sou de São Paulo e a gente está aqui no Rio há 5 anos. E quando você falou essa questão do Enem, assim, eu lembrei o que aconteceu. Meu filho estudava num grande colégio em Valinhos, na época, e aí a gente foi chamado na coordenação, falando por causa da leitura, porque ele estava demorando muito para terminar a prova. Aí eu quis entender qual era a visão deles, o que eles achavam, né? Por que estava acontecendo isso, porque ele era sempre muito estimulado em casa. Eles, não, a gente pode ajudá-lo, mas o problema é que isso vai atrapalhar muito quando ele for fazer o Enem. Quando ela falou isso, eu gelei. Meu filho tinha 8 anos de idade. Não, eu gelei. Aí eu falei, eu achei que eu tinha escolhido essa escola por outras coisas, né? E quando a gente logo veio para o Rio de Janeiro, a gente pesquisou várias escolas aqui. Porque o meu filho, ele desenhava muito e ele estava parando de desenhar. E eu percebi que estava bloqueando essa criatividade, sabe? Parece que ele estava ficando mais encaixotado. Aí, quando a gente veio para o Rio, a gente foi em várias escolas, porque a gente queria um lugar onde ele tivesse mais liberdade, né? De criatividade, não fosse tão engessado. E daí a gente acabou encontrando o Eliezer, a gente já está aqui há 5 anos, e é uma escolha feliz para a gente. É só para compartilhar isso.
Ai, que bom, gostei de ouvir mesmo, muito, muito bom, muito bom. A gente tá numa sociedade de eficiência, né? E a gente confunde eficiência com coisas boas, né? O McDonald's é super eficiente, mas, gente, vai comer todo dia, você vai estar perdido, né? Então, aquilo que é eficiente e rápido e veloz, às vezes não é o melhor, viu? É, assim, às vezes é, mas às vezes não é. Então, tem que ficar atento com isso, né? Então, aqui em São Paulo tem escolas, tinha escolas, eu conheço essas escolas, uma em particular, que tirou recreio de criança pequena, Fundamental 1, porque é focada também na questão do Enem, do vestibular. E eu conheço os pais dessas crianças, de algumas regiões, e eles me contam das doenças emocionais, claro, óbvio, né? O recreio, cara, um recreio é uma das coisas mais importantes no momento o recreio vem de recriar, ressuscitar, reanimar, reavivar. São 15 minutos, 20 minutos, o que acontece? Tudo, a vida inteira acontece no recreio, né? Para você reorganizar toda a manhã para partir para outra, é o nosso cafezinho, o nosso momento de relaxar. Então, como tirar o recreio? É o sintoma de uma sociedade completamente doente. Porque esse menino pode depois ir bem no Enem, mas vai ter que tomar remédio psiquiátrico pro resto da vida. Vai tomar e vai ter milhões de encrencas na vida. Não tem como, né? Porque a gente não é feito só do nosso cérebro racional, cognitivo e tudo mais, né? A gente é um ser completo. E o ser completo que tem que ser colocado e visto e tudo mais, né? Então, assim, e de novo, a grande contradição é essa, porque as grandes empresas no mundo hoje, as mais tchucu-tchucos que as pessoas mais querem, o que elas querem é exatamente o oposto disso que essas escolas às vezes estão fazendo. Elas querem jovens que desenhem, Cristiane, que nem seu filho. Elas querem jovens que falem bem, que sejam expressivos, que sejam flexíveis, que sejam criativos, que vejam 360 graus, não sei o que lá. Tudo que a gente fala das escolas no começo e que o pessoal está lá focado em conteúdo, e focado, né? Em formar eu falo isso que é uma startup ambulante. Meu filho é uma startup ambulante, né? Quer dizer, que é uma doideira absoluta isso, né? Então, uma palavra que você colocou aqui que eu acho importante, talvez a gente refletir agora, que é quando você falou, né? Não estava vendo meu filho feliz, né? Eu quero que meu filho seja feliz. Então, essa é a pergunta. Quando você fala para os pais, por que vocês fazem as coisas? Porque o pai não faz por mal. Você acha que o pai vai pôr o filho numa escola dessa forma? Não, ele quer o bem do filho dele. Todos nós queremos o bem. Mas a questão é a gente poder pensar e refletir sobre, bom, se a gente quer que nosso filho seja feliz, essa que é a questão, a pergunta que a gente tem que se colocar é: o que é a felicidade? É profundo isso. O que eu entendo que é felicidade? O que os filósofos entendiam que era felicidade? O que pesquisas falam sobre felicidade, que é muito interessante? Esse é um tema de milhares de anos. O Santo Agostinho, ele tinha 200, ele recolheu lá no século IV depois de Cristo, lá em Hipona, na África do Norte, Tunísia hoje, né? Ele recolheu 289 artigos da época dele sobre felicidade. Os filósofos gregos falavam sobre isso. Então, o que é a felicidade? Eu fiz uma pesquisa com crianças, uma pesquisa informal, mas de grande extensão, não acadêmica, mas depois eu escrevi um artigo sobre isso. Está no livro que eu fiz, perguntando para as crianças o que deixavam elas felizes. Tá nesse Pais do Reféns, tem essa pesquisa aí. Então, eu fui para várias escolas públicas pelo país, escolas particulares, perguntei para as crianças o que te faz feliz. Eu não ouvi uma resposta, falando o tênis que eu ganhei, porque eles ganham um tênis como fossem centopeias. O tênis que eu ganhei me deixa feliz. Eu não ouvi. Aparelhos eletrônicos que eu ganhei me deixam. Eu fico feliz quando eu ganho. Também não. O que deixava essas crianças felizes, então? Eles falam assim: o que me deixa feliz é o Cauã. Falei: quem é o Cauã? É meu amigo. Me deixa feliz quando eu tô com ele. Que mais? Me deixa feliz quando minha mãe e meu pai falam que a gente vai passear. Fico muito feliz. Me deixa feliz coisas quentinhas. Apareceu isso, uma lindura isso, né? Coisas quentinhas te deixam feliz. Coisas pequenas eram, né? Então, todos falavam de experiências de relacionamento. Me deixa feliz ver televisão com a minha mãe de domingo. Eram experiências que eles falavam de relacionamentos com outras pessoas. Harvard fez uma pesquisa muito famosa, que ela acompanhou um grupo de pessoas durante 80 anos.
80 anos. Claro, os pesquisadores, alguns foram morrendo, foram entrando, mas a pesquisa tem 80 anos. E era uma pesquisa sobre o que é a felicidade. O que faz com que as pessoas sejam felizes. Por que eu sou feliz e aquele outro não é? E eles chegaram à conclusão, depois de 80 anos acompanhando, fazendo entrevistas, que as pessoas mais felizes daquele grupo, que durante 80 anos foram acompanhados, falavam assim, a felicidade tem a ver com relacionamentos, com o mundo social, com amigos. Tem a ver com companheiros, companheiras de vida e que tem a ver com você. Tem a ver com experiências. Ninguém falou uma casa de 40 quartos me deixa feliz. Gente, não é falar contra o mundo da matéria, que isso é uma coisa hipócrita. Muita gente faz isso, é hipocrisia pura. Mas numa visão aristotélica que eu gosto muito, que ele dizia, você conseguiu a parte material, a gente vai lá e consegue. Então você tem o básico, até um pouquinho mais. A partir disso, é a busca da razão de viver, da felicidade. E é o que essa pesquisa de Harvard falou, porque as pessoas não falavam todos, claro, tinham comida, tinham plano de lado, o plano de saúde estava bem, a parte de saúde, essa parte estava garantida, mas a partir daí não era mais isso. A partir de um momento já não é isso. Você imagina isso para as crianças. Com certeza não é isso, absoluta. Os momentos mais felizes que a gente lembra com os nossos filhos, tenho certeza que não tem a ver com isso. Tem a ver com viagens, tem a ver com aniversários, momentos divertidos, com cosquinha que você vai fazer na cama, com coisas assim que você tá lá, né, encantado com aquele momento, com o cachorro que chega na casa. Então, a pergunta a ser feita é isso, quando a gente pensa também no mundo escolar. O que deixa os nossos filhos felizes? E sabendo que dentro da felicidade, a tristeza faz parte. Que não acha que é só felicidade. A felicidade ela se baseia também no outro lado. Para saber o que é felicidade, eles precisam vivenciar a tristeza também. O Saramago, ele tem uma frase lindíssima, o Saramago, sobre isso. Né? Ele fala que a criança, ela não cresce somente embaixo do sol. O sol representando a felicidade, a luminosidade. Não. A criança cresce, e muito também, na sombra. Ela cresce no sol, mas também na sombra. Se ela ficar só no sol, ela pode queimar. E por isso que também a gente vira um pouco refém também. A gente acha que é só isso. Mas de tanta felicidade, quero que ele seja feliz, e vai colocando coisa, o cara vai se engasgando. O sol queima, você esturrica seu filho. E também não só na sombra, obviamente. Vou frustrar, vou limitar. Aí o cara vai viver na escuridão completa. Mas esse jogo da luz e da escuridão é a própria vida. E esse jogo que a gente tem que permitir, deveria permitir, pelo menos. E a gente não precisa nem fazer muito esforço, porque o sofrimento está aí na vida. Que a gente tenta, como, né, tem a expressão pais trilhos, né, a gente vai tentando tirar isso da frente dos nossos filhos. Pequenos sofrimentos, grandes sofrimentos e tudo mais, né? Eu vi que tem gente que quer. A Lilian Não, tá a falando. Ana Rodite tinha levantado a mão, mas agora ela está falando que o microfone dela está ruim. E ela ia escrever no chat. Ah, tá. A Ana Rodite tem a ver com a joalheria Rodite, a antiga Rodite? Não sei, tem. Curiosidade, meu pai trabalhou. Mas ela é esposa de um grande escritor também, do Mauro Pintura. Não, ela falou que não, não tem a ver. Né? Faz tempo que eu não escuto essa palavra. Rodite, meu pai trabalhou quando chegou no Brasil, em São Paulo, na joalheria. Não, mas a parte boa dela são os filhos, né? E o marido, e o sogro, e todo mundo, a família. Não joalheria. Não, a joalheria. Né, eu lembrei, né? Nem existe mais, né? Tem muitos anos isso. Ô, Bilba, será que a gente lê o que ela escreveu no chat? Quer que eu leia? Posso ler. Vou escrever porque vi que meu microfone não está funcionando. Pegando o gancho do recreio da interação social, uma preocupação que eu tinha é o uso de telefones celulares na escola. No começo do ano, na reunião de turma, um pai levantou a hipótese de não permitirmos o uso de celulares na escola. Sabemos que é difícil proibir, mas seria interessante restringir mais o uso nesses momentos de ócio. É isso. Respondo a Ana. Pois é, né, Thelma?
Acho que Oi, Ana, a gente está nesse esforço, né? A gente já tá segurando um pouco aí a onda, depois de ouvir especialistas também nessa questão do uso excessivo de eletrônicos, que foi o Papo Psi do mês passado. A gente já conversou com os alunos, a gente já combinou que ia segurar um pouco, né? Fazer algumas restrições. E no caso do Fundamental 1, por exemplo, as crianças que têm celular mantêm fechados na mochila, desligados, e só pegam no final do dia. Lá no Fund 2 é que a gente ainda está liberando um pouquinho para uso na hora do recreio, mas assim, e claro, o ensino médio que já tem um outro tipo de uso também. Mas isso aí a gente já está de olho, tá bom? Bilba, devolvo aí a condução. mais alguma pergunta, gente? O Ilan quer responder, né? Ou alguma questão? Então, Isa, Camila. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da violência, assim, que me assusta, porque quando eu era criança, algumas coisas que eu vejo acontecer hoje eram impensáveis. Eu não sei se isso tem a ver com esse uso excessivo de eletrônico, ou se tem a ver, tem alguma relação com esses 2 anos de pandemia, tudo está tudo misturado, se isso, né, vem junto, mas eu fico às vezes meio paralisada com algumas coisas, uns gritos ou alguma tentativa de tapa que não é a referência que tem em casa, porque a criança repete o que vem em casa. Não é o que vem em casa, né? Pelo menos não aqui na minha casa, mas que eu vejo acontecer e eu fico. E a minha reação é ficar bem paralisada mesmo, porque vai botar para pensar. Não sei, não parece funcionar muito, pelo menos aqui comigo. Não sei se acontece com todo mundo, mas bater de volta é impensável que, às vezes, né? Caramba, não vou fazer isso, está fora de questão. Botar de castigo, botar para pensar. A reação que eu devo ter, às vezes, é que eu fico pensando, qual é a reação? Porque parece que nada funciona. E eu fico conversando com alguns outros pais que também falam dessa violência das crianças hoje em dia. Até uma falou que as crianças voltaram mais violentas, né? Ela comentou alguma coisa assim, que elas voltaram, às vezes, agressivas umas com as outras. A gente está sentindo uma agitação um pouco diferente. Quando a gente fala de violência, eu não quero generalizar. E não é só criança, né? A gente também tem que lidar, eventualmente, com crianças que... O Ilan falou muito da impaciência, né? Eu acho que as crianças também expressam essa impaciência dos pais de várias formas. Então, eu não quero generalizar, não quero dizer que é violência pura e simples, mas eu estou sentindo, assim, eu acho que meus colegas também, uma coisa ainda de uma certa desorganização, um clima, às vezes, de não está sereninho, entendeu? Não está tranquilinho como poderia, mas enfim. Eu tenho uma hipótese sobre isso, que é o seguinte: são duas coisas que eu quero falar sobre isso, né? Uma é o mundo digital e a relação com a violência, e outra da pandemia com essa questão. O mundo digital, ele em si, o conteúdo em si, o mundo digital, você passar 1 hora, por exemplo, jogando videogame, mesmo de conteúdos violentos, não tem argumentos consistentes mostrando que é que nem a gente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial não tinha videogame, galera. E é o que eles fizeram, né? Tinha vídeo, né? O pessoal não tinha videogame lá, né? E ó as barbaridades, né, que eles fizeram. Então, assim, no videogame, se você passar 1 hora por dia, ter controle de tempo, independente do conteúdo, com bom senso, obviamente, não vai dar coisa de guerra para criança muito pequena, mas os adolescentes já estão um pouquinho mais liberados em relação a isso, não vai acontecer nada. A questão do videogame e do mundo digital é o tempo que se passa nisso. E aí vem a relação com a pandemia. Por quê? Pensa aqui comigo, vamos imaginar, se a gente passa tanto tempo numa tela, se relacionando com uma tela, quando a gente vai para o mundo real, a gente perde o traquejo social. E é isso que acontece. E a violência tem a ver com a falta de traquejo social. Traquejo social tem a ver com linguagem, com você aprende a falar, a ouvir, a dialogar, a encontrar aí, dentro de uma briga verbal, né, você soluciona na própria briga verbal. Mas isso tudo é um aprendizado. Como a gente aprende a lidar socialmente? Estando na sociedade e se relacionando. Então, a pandemia tirou essas crianças das relações sociais.
Então, o que está acontecendo? Elas estão reaprendendo a lidar com o outro. E a gente reaprende como? Às vezes é mesmo se atropelando. Mas aí a gente tem que reensinar isso para eles. É a nossa função como adultos. É a nossa função como adultos. Né? Então são duas coisas. Uma é que a gente tirou eles, né, né, desse mundo, eles foram tirados desse mundo social dos relacionamentos, e ao mesmo tempo já vinham também dessas horas e horas aprisionadas na tela. E eu vejo isso muito, gente. E a linguagem da tela é uma linguagem empobrecida. Não é a mesma linguagem que a gente usa em outros campos da nossa vida. É uma linguagem rápida, empobrecida e que proporciona para o nosso cérebro assim, um empobrecimento de interpretação. O que a gente tem, tipo, vocês devem saber disso na escola, um problema de interpretação de texto. Um problema de não entender o que é uma ironia. Cara, se você não entende o que é uma ironia, você pode dar porrada na pessoa, você entendeu? Hoje, articulistas de jornais, alguns colegas meus, escrevem nos jornais de grande circulação e tem que escrever no final ironia. Eles têm medo, porque as pessoas não entendem que é uma ironia. Isso era inconcebível. Quando eu era jovem, eu lia, mas você entendia que era uma ironia. Então, e por que as pessoas não entendem o que é uma ironia? Por que as pessoas não conseguem entender o que elas leem? Às vezes eu coloco coisas no meu Instagram eu uso ele muito para passar conteúdo, de repente vem uns retornos e falo assim, de onde o cara tirou isso, meu? E é uma coisa recorrente. As pessoas não conseguem entender um texto. Por quê? Porque a gente está em contato direto durante horas e horas e horas com telas e com aplicativos onde a linguagem ela é empobrecida, ela é fragmentada. Ela é fragmentada, completamente fragmentada. E fragmenta o quê? O nosso cognitivo, fragmenta a nossa alma, fragmenta a nossa... tudo, estraçalha tudo é fragmentadinho. Então, quando chega lá na sala de aula, chega na sociedade, a gente não tem mais... não consegue mais se comunicar com o outro. Não consegue mais se comunicar com o outro. Não tem repertório. Então, mas isso é reversível? É reversível. Estou falando que é reversível e dá para fazer. Mas é trabalhoso. É trabalhoso, porque a gente vai ter que limitar hora de uso de tela. Tem que reaprender a socializar essas crianças por limite. Mas eu acho que a gente está por aí, mas não é perdido. Acho que isso é uma coisa que a gente vai reaprendendo mesmo. Né? Não tem Então, muito... Ilan, eu acho que você é um cara que faz uso, né, da tecnologia, das redes sociais também para difundir esse conhecimento, Sim. as suas ideias, etc. E também não para tanto de escrever, de publicar livros e de valorizar, né? E uma coisa interessante que eu aprendi no teu curso foi exatamente algumas estratégias para escolher a tua narrativa, a tua maneira, né, que você escolhe o tema, a forma como você está escrevendo. E uma delas, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente já falou, de ócio ou de experiência, etc., e que a Ana Clara, né, falou, o autor das Princesas Soltam Pum, de como esses livros surgiram, né, de situações corriqueiras, né, de situações da tua vida. E eu acho que isso também é uma maneira da gente poder, aqui na escola e dentro de casa, também orientar as crianças, né? Com situações, com dilemas do dia a dia, não é? E eu acho que a literatura, com certeza, é um super recurso para isso. Com certeza. Eu tenho uma frase, essa coisa, as redes sociais, assim, a ferramenta, ela está aí dada. O que a gente vai fazer com ela é o problema. A faca, não tem um clichê, faca pode passar manteiga no pão ou matar alguém. Então, na verdade, assim, é claro que eu tenho meu Instagram, tento pôr conteúdos de qualidade lá, mas, cara, nada bate um gatinho, um cachorrinho, uma meleca que aparece na sessão, ou uma dancinha, essa epidemia das dancinhas. Aqui em casa também, você acha que não? Mas é uma epidemia da dancinha.
Que é o nada, gente, é o dadaísmo digital, é o nada, traz nada. Tipo, de novo, eu não sou o velho chato, né? Mas assim, se fosse de uma coisa meio assim, tudo bem, de vez em quando, sabe? Alguma coisa tá bom, é legal a gente se alienar de vez em quando, virar Homer Simpson de vez em quando. Tá bom, mas um pouquinho, um pouco. Porque se a gente virar Homer Simpson pra vida toda, que tristeza de vida. E isso que tá acontecendo, a vida toda voltada para isso, pro dadaísmo digital, pro nada. E dancinhas, e melequinhas, e cachorrinhos. Tá, ficou lá um tempinho, agora vamos fazer outra coisa. Né? Criança, vamos lá, já vamos fazer outra coisa. Né? Vamos tocar violão, vai tocar guitarra, vai fazer esporte, sim, vai escrever. As histórias para as pequenininhas, isso é mais importante ainda. Eu falo que dar banhos de linguagem narrativa para criança pequena, as coisas mais importantes que tem na face da Terra. Você quer seu filho voando na área cognitiva, social, emocional? Você quer ele voando. Não precisa fazer grande. Vou ensinar mandarim para ele. Não! Dê banhos de linguagem narrativa para essa molecada. Desde bebê. Eu falo de bebê no meu curso também. Assim, desde bebezinho. Você já foi contador de história para bebê, né? Eu já fui, passei anos e anos fazendo trabalhos com todas as faixas etárias, tudo que é local que você possa imaginar, né? Assim, é uma coisa assim simples, gostosa e com um efeito maravilhoso, né? Assim, é uma coisa muito legal. Então, assim, eu vou passar no chat aqui, já que a gente está aqui falando aqui, eu vou esquecer. Vou passar aqui o link aqui, ó, pessoal, se quiserem fazer. O pessoal falando, tá fazendo tanta propaganda do meu curso, deve estar todo mundo falando, eu quero fazer. Tá no Black Friday, né, pessoal? Tem que aproveitar. Eu passei aqui para vocês ó, no chat. R$35. E é um curso que fica para vocês sempre, fica para sempre. São 2 horas de vídeo, um monte de recursos, um monte de. Eu participo depois no final dando feedback para os projetos. E falei, vocês vão fazer parte de uma comunidade com alunos de Chipre, de Israel, tá cheio de gente de Israel, do Líbano, tem alunos da Arábia Saudita, alunos da China, alunos de tudo que é canto do mundo. Falando nisso, então, você no início também da tua fala, você falou sobre a cultura oriental, cultura ocidental, e você publica livros por aí, né? Sim. Quer dizer, traduzidos, né, para essas culturas todas diversas. Quais são as maiores diferenças que você acha nessas sociedades? Olha, tá vendo? A Ana Roditi, que é a esposa do Mauro Ventura, diz... não! O Mauro Ventura, eles estudam aqui na Eliezer? Claro, mas lógico. Sério, cadê o Mauro? Eu adoro o Mauro, cara. Não, a Ana Roditi, por isso que eu disse que a parte melhor da Ana não é a coincidência do sobrenome. Nossa, Ana, manda um abração pro Mauro. Claro, ele... Gente, se conhece há muitos anos. Imagina. Grande escritor. E... Não, assim, Aliás, o Mauro também usa muito dos acontecimentos, das experiências do dia a dia para escrever, né? As crônicas, ele é ótimo, ótimo. É assim, o mundo oriental, ele tem coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. Mas tem algo que não é, que é o que interessa na minha vida como pesquisador e como autor e como criador. As crianças, elas são iguais em qualquer canto do mundo. Na sua essência, elas querem o quê? Elas querem ser felizes, querem ter o pai e a mãe do lado, elas têm medo de escuro, elas riem com coisas assim muito simples, sabe? Elas têm pesadelos, têm sonhos, e os meus livros que estão na Ásia, então eu tenho livros na China, eu tenho livros na Coreia do Sul, em Taiwan, indo agora tá entrando agora dois livros no Vietnã. Fazer o que esses caras viram nas minhas histórias, e são histórias que, na verdade, são histórias que nasceram na minha casa com as minhas filhas, é isso que eles viram, são histórias que falam de particularidades da natureza humana, da essência humana, né? Então, a nossa conexão com o mundo oriental em relação, por exemplo, à infância, é isso, são os mesmos desejos, são os mesmos sonhos, as mesmas gargalhadas, mas as comidas são diferentes, a educação no geral é diferente, tem uma outra, né, cada país tem lá a sua. Por exemplo, no mundo digital, para vocês terem noção, eu não quero isso para o Brasil, tá? Mas é assim lá, tá? Porque lá tem algumas ditaduras lá, né? Então, assim, por exemplo, em Singapura tem uma lei proíbe os pais de darem telas para os filhos até os 2 anos, tem proibição, entendeu?
Está proibido de dar tema. Eu não quero que ninguém proíba. Eu quero que a gente chegue nisso num consenso, né? Num diálogo e cada um faça o que ele quiser, né? Porque se proibir, você vai proibir outras coisas. Mas eles já entendem. Por que eles proibiram? Porque eles já entenderam o malefício que faz. A China colocou agora uma lei, lá é ditadura, é lei, não tem o que discutir. Né? Vai discutir, não, vamos discutir. Nem discutir isso, não, né? Então, na China colocaram isso para jovens, para adolescentes, para 40 minutos por dia de um videogame lá que tá todo mundo viciado. Começa a dar caso de epilepsia, caso de doença, virou uma epidemia. Então, 40 minutos. 40 minutos. Quer dizer, a premissa até que está correta com o tempo, mas como é feito, eu acho completamente errado, né? Não é assim que, né? Porque depois é proibir outras coisas, mas a gente entender que faz mal, que é o importante, né? Mas é isso, eu fico super feliz com os meus livros lá na Ásia. E se eu fosse escritor de adultos, sabe, Bilba, de romances de adulto, talvez daria mais repercussão, porque esse ano saiu, falando do Mauro, né? Saiu no Globo, no blog do Globo, e eu nem sabia disso, né? Que eu era o segundo autor brasileiro mais vendido na China. Não o segundo autor brasileiro de livros infantis, o segundo autor brasileiro geral. O primeiro foi o Paulo Coelho, né? Só que até pergunta para a gente, mas cadê esse dinheiro, né? Porque tem essas coisas que o dinheiro não veio só as vendas, porque a gente está tentando lá entender como chegou essa notícia para a gente, né? Mas assim, Falando nisso, nas vendas, você também disse que ia divulgar aqui uma maneira da gente acessar a compra dos livros, né? Ah, sim, com certeza. Estamos chegando aqui no tempinho final. Então, eu passei para vocês aqui o curso da Doméstica. Eu vou passar para vocês aqui também um outro encontro. Esse é bem específico. Se quiserem divulgar também, eu agradeço passar aqui no chat. Um encontro que eu vou fazer. Esse da Doméstica é gravado e eu participo só dando feedback para as pessoas. É bem bacana. E esse que eu estou passando para vocês agora, eu vou fazer ao vivo junto com um amigo meu, escritor, muito bacana, que é como publicar o seu primeiro livro infantil. Não é como escrever, que nem meu, é como publicar. A gente vai dar dicas para quem quer publicar o seu primeiro livro infantil. Verdade, eu vi. Vai ser no dia 1º de dezembro, então está aqui o 1º de dezembro a gente tem festa de Hanukkah na escola, não dá. Ah, mas vai ser à noite, então vai dar à noite. Dá para acender as velas, comer todos os doces, girar lá, e vai dar tudo certo. E aí, para vocês comprarem assim os livros, assim, acho que o mais fácil hoje em dia, assim, eu sempre falo de livraria para a gente ajudar as livrarias, que é uma coisa muito importante. Então, se você tem a livraria, vá para ser uma livraria de coração. Acho que a coisa mais bacana, se puder, vá ajudar. Mas muitas vezes algumas livrarias não têm os livros. Então a gente tem que ter o segunda mão. Assim, eu tenho indicado muito a Amazon, porque ela tem. Como o meu público ele é muito grande. Esse então, eu comprei na Amazon. Então, o público é muito grande, então você tem pessoas no Brasil inteiro, às vezes não tem livraria. Fala, tem livraria? Não tem, então vai lá. E agora a Amazon também está na Black Friday, então se quiser pegar os meus 60, 70 livros, tem livros saindo por 20, 30 reais, que custavam 40, 50, tá tudo lá na Amazon. Ótimo. Bem simples e bem. E eu tô lá, como eu falei, eu tô tô aqui, localizando aqui a Amazon para ajudar aqui vocês. Já achei aqui, ó. E, gente, então, nosso tempo vai botando aí no chat, mas nosso tempo chegou ao fim. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, ou a Bia quer falar. Não, é uma dúvida que eu tenho, eu vivo, talvez, não sei quantos pais vivem isso, que a gente, às vezes, se sente refém de alguma situação. Assim, praticamente falando, quando você se detecta vivenciando alguma coisa, que você está descontente no seu dia a dia, que algo parece que está fugindo do que você coloca tão bem, Ilan, da relação de conversa, da relação de... assim, às vezes eu me sinto indo de um polo a outro. Eu saio de um não, isso não. Na minha casa, por exemplo, ninguém leva celular para o colégio. Eu não quero que leve celular para o colégio. Não vai, porque não precisa. Assim, eu acho que não precisa. Aí, eventualmente, a minha filha maior já está no fundo de 2, aí fala assim, mas as minhas amiguinhas levam. Eu falo, tudo bem, então uma sexta-feira você leva. Enfim, vou criando isso. Aí, às vezes, você fala, segunda-feira vem de novo. Mas eu não levei sexta-feira. Não, agora não. Então, essa situação
Que horas a gente é refém, como a gente resolve o problema de sair desse refém de alguma coisa, o assunto é não e pronto, acabou. Que a China resolveu em 40 minutos, ou até 2 anos não pega. Como é que a gente faz isso? Já que temos que conversar, temos que ser razoáveis, temos que ter um ponto de conversa, de etc. Eu, aqui na minha casa, eu saio de um polo ao outro. Eu falo, olha, não pode, não pode, não pode. A minha pequena, se eu deixar, ela quer ficar 10 horas. Aí eu tenho um controle com ela, o tal do Family Link, que eu digo que é o meu salvador. Eu ponho ali meia hora, 40 minutos, 45. Ah, é uma sexta-feira? Pode ser. Então, eu fico indo eu saio do refém, aí eu falo, gente, como... Então, eu gostei muito do tema por isso, porque como é que eu queria descobrir como é que a gente sai, às vezes, de situações sem... dessa situação de refém, né? E de outro lado, de uma conversa sem fim, de uma discussão sem fim. Como é que a gente foge dos 40 minutos da China, digamos assim, né? Como é que... Olha, Patrícia, mãe da outra Manuela, da turma da tua Manuela, está dizendo firmeza e gentileza. E eu não sei se tem resposta, né? Tem resposta, assim. Sabia que a Patrícia acabou de fazer eu não escutei a resposta dela. Que é firmeza e gentileza. Firmeza e gentileza. Perfeito. Mas a Patrícia usou esse termo. Ela usou esse termo. Aqui, ó, estou com um lápis aqui, ó. É um termo que o Erasmo de Roterdão usou em 1530, no livro dele, e ele usou esse termo falando, olha só, Patrícia, que interessante, ele falava da severa doçura, E, olha, já valeu a reunião, viu? Mas eu diria até mais, eu acho, para a gente poder encerrar, que o que os nossos filhos querem, eu vou falar que é certeza 100%, porque não tem 100% em nada, mas o que eu percebo e sinto e estudo tantos anos, o que os nossos filhos querem é que nós sejamos adultos, maduros, responsáveis, e que sendo adultos, maduros, responsáveis, tudo que a gente fizer vai fazer sentido. Se a gente for falar um não, for firme, vai fazer sentido. Porque se eles confiarem na gente como adultos, maduros, responsáveis, eles vão pensar sobre isso. Eles vão mas eu confesso que eu gostei da severa e doçura. Eu confesso que eu gostei. É bem bonito. É muito bonito. Eu vou precisar sair também, que chegou aqui um... Não, porque é muito bom a gente ter doce com os filhos. É o que a gente quer. Mas tem horas que isso é bom. Não dá. Bom, gente, as pessoas já estão saindo. Obrigada. Chegamos na nossa hora. A Thelma levantou o dedo. Ilan, o Mauro entrou aqui para te dar oi. Mauro Ventura está aqui para te dar oi, com certeza. Procura ele que você vai achar. E a gente queria agradecer demais a tua presença, a presença de todo mundo, e acho que esse tema é um tema, ao mesmo tempo, muito sensível, né? E muito urgente, não é mesmo, Thelma? Pois é, gente. Eu acho que essa frase foi incrível, né? Para fechar a noite aí. Que a gente seja adulto, maduro e responsável, até porque a gente observa que os próprios, as crianças e muitas vezes os adolescentes percebem quando os adultos saem do seu papel, né? Saem do seu papel e não é tranquilo, assim, né? E inversão de papéis, então, é pior ainda, quando a gente percebe que as crianças é que fazem o papel dos adultos da relação em relação aos pais, assim. Então, realmente, fica o nosso agradecimento aí ao Ilan por essa prosa tão bacana, tão vigorosa, essas ideias aí passadas com tanto conhecimento, experiência e enfim, e inspiração, tá? Mauro, ele ficou falando de você aqui o tempo todo. Dá um oi para esse homem, pelo amor de Deus. Não vou conseguir encerrar enquanto ele não vê o amigo dele, por favor. Muito luxo, né, Thelma? Os dois na mesma tela? Não, alguém fotografa essa tela, por favor. Dá um print, dá um print. Tem bagunça aqui por trás, olha. Não, tem que dar um print.
É um querido. Se deixar, eu falo o dia inteiro dele também. Então vamos combinar assim. Quem sabe a gente marca um papo e bota vocês dois na mesa. Eu ia adorar. Ia ser muito bom, Mauro. Mas no presencial, vamos trazer esse paulista para respirar um ar carioca. Por favor, por favor. Ano que vem promete, gente. O ano que vem a gente vai poder se ver mais aqui. Vai ser muito bom, né? Eu já mediei um evento dele no Educação 360 do Globo. E, claro, porque ele era uma das estrelas. Foi maravilhoso, era uma história atrás da outra, a plateia toda considerada, todo mundo fascinado. Dá para ficar o dia inteiro ouvindo. Esse cara aí é bacana. Eu prometo, professor, que eu vou mandar meu trabalho final. Estou fazendo esperando o curso seu dele, trabalho, Mauro. Mauro, estou fazendo o curso dele, Mauro, sabia? Como eu fiz um também. Roteiro, escrita para crianças. Sabe por quê, Ilan? Virei avó, agora eu estou nessa. Eu estou querendo contar todas as histórias da família para o neto. Estou nessa vibe. Queridos, muito boa noite. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante. Acabamos os papos PSIs do ano, mas é isso. O ano que vem, talvez a gente até volte a chamar de roda de conversa, né, Naon? Né? Papo Psi foi para o mundo digital. O ano que vem a gente volta para a nossa roda de conversa no Tete a Tete, que também vai ser bem animado, se Deus quiser. Tá bom? Beijos, boa noite. Tchau. Boa noite, Maria.